Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui com mais um episódio do The Tops Podcast, seu podcast de cultura pop. Hoje do tema de esportes, vamos falar de esportes. E um tema muito legal, cara, que é o Chicago Bulls de 95-96, a volta do Jordan. Aquela campanha magnífica, aquele time magnífico que ganhou de todo mundo e acabou como campeão, e talvez a melhor versão do Chicago Bulls da década de 90, né? Então estamos aqui com Fernando Annunziato e o Vander para comentarmos este assunto. Antes de mais nada, quero pedir para vocês, nos curtam, nos compartilhem, deixem o seu joinha, façam o possível nas nossas mídias sociais, por favor, nos sigam. Isso é muito importante para que esse podcast continue a sua sobrevivência. Bora lá, senhores, começando com o Fernando. E aí, Fernandinho, o que você lembra, o que você acha dessa temporada do Chicago Bulls, cara? Cara, acho legal. Não, tô brincando. Ah, vá! Jura? Não, podia achar uma merda também, tá tudo bem. Não, eu acho que, cara, primeiro que assim, um time absurdo, né? Acho que a gente tem que falar do trio Scott Pippen, Dennis Rodman e Jordan primeiro, né? De tudo. As primeiras coisas. E aí só assim, cara, eu lembro muito dessa temporada, muito mesmo, porque passava na Band, né, os jogos, então a gente acompanhava, era uma época que aqui, cara, acho que assim, no Brasil, foi bem na época do plano real, assim, que tava o dólar 1 para 1, então tinha uma enxurrada de coisa de NBA aqui, de tênis, de camisa, de boné, cara. Então, sei lá quantos anos eu tava nessa época, uns 14, 15, sei lá. Então, mano, assim, pirava, cara. Não perdi um jogo. E teve, lógico, que a volta do Jordan, como o Marcão acabou de falar, né, cara? Então, assim, a gente tinha já porque pra mim era um puta time da época, que era o Orlando Magic, né? Que tinha o Shaquille O'Neal no Orlando Magic, né? Não sei se vocês lembram, mas era um time, assim, Penny Hardaway, sim. Então, assim, pra mim era um time meio, cara, absurdo, porque o Bulls já era bom e tal, mas assim, nessa época aqui, até porque o Jordan parou, o Orlando Magic era, assim, impressionante. Subiu. Na verdade, o Jordan ele volta na temporada anterior e é eliminado pelo Orlando. Isso, exatamente. Que aí eu ia chegar. Ele volta na 94. Ele volta na 94 e 95. Não, ele volta na verdade na metade, né? Ele volta já tava em andamento a temporada. Se eu não me engano, acho que ele joga só os playoffs, ou joga alguns jogos antes dos playoffs, alguma merda dessa. Ele chegou a pegar alguns jogos, com a camisa 45. Isso que eu ia falar, ele não joga com a 23, ele joga com a 45. E aí, tipo assim, ele vai pros playoffs justamente com o Orlando, que era o time que vinha varrendo todo mundo. O Shaquille O'Neal novo ainda, mano, destruindo. Então, assim, foi muito legal isso, porque, ele voltou já... Nossa, ele jogava pra caralho, inegável, né? Assim, mesmo não jogando há um tempo, era o Jordan. Então, assim, foi uma temporada muito foda por causa disso. Cara, que todo mundo ficou, porra, o Jordan... Ele, pra quem não sabe, né, vou falar ali, o pai dele foi assassinado, né? Em 94, acho, não, 93, se eu não me engano. E aí ele para... final, praticamente junto com a final do... Isso, terceiro... Aí ele ele vai jogar beisebol, porque era o sonho do pai dele, que ele jogasse beisebol e tal. Só que ele é uma desgraça no beisebol, né? Tem que falar claramente aqui, né? Ele não jogava nada. E aí, tipo assim, ele joga uma temporada de beisebol e aí ele volta pra jogar. E aí... vem o Rodman junto com ele, né, em teoria, né? Mas vem nesse time o Rodman, tem o Pippen, tem, cara, um timaço, assim, do Bulls com ele. E aí
que é o que a gente vai entrar pra falar, é o time, cara, acho que lendário, assim, do Chicago Bulls, né? Com aquela camisa preta, que não era nem a vermelha, que a gente pirava, era preta com listrinha. E era, cara, foi então assim, pra mim foi uma temporada, meu... Acho que era uma das que eu mais lembro, assim, de assistir jogo. E depois teve a próxima, que foi contra o Utah Jazz também, né? Que era com o Karl Malone. Mas essa aí eu acho que foi perfeita. Essa aí foi Stockton. Que também essa aí foi perfeita. Temporada, mas essa foi perfeita até 96. porque eles tinham perdido pro Orlando. Eles tinham perdido pro Orlando no ano anterior e eles ganham do Orlando no... Isso. Né? O Orlando chega e perde, né? E o Orlando Barreram o Orlando, foi 3-0 na primeira... Naquela época ainda a primeira fase dos playoffs não era melhor de 7. Isso. Era melhor de 5. E aí partia pro 7. E na verdade eles... Só pra completar o que o Vander falou, eles claro. 3-0, Orlando ganha 2 jogos na casa deles, aí volta pra Chicago no United Stage lá, e aí eles ganham o 4º jogo, né? E aí fecha a temporada. Eu sou suspeito pra falar de Chicago Bulls também, porque eu sou viúva do Jordan. Eu amo NBA. E assim, eu amo qualquer esporte. Um dia desses minha mulher quase falou que ia separar de mim porque eu estava assistindo o Campeonato Mundial de Dominó. Eu adoro esporte. Isso é um esporte espetacular, tá aí nas redes. Só fazendo uma propaganda. E o Álvaro José comentando. Não, legal, bom. E assim... Tudo! Comentando, às vezes comentando por telefone, porque eles não conseguiam. O link era péssimo. E aí, assim, eu lembro que antes de começarem as transmissões, de falar de NBA, assistindo o Fantástico, em 1984, eles mostraram aquela enterrada do Jordan que virou o logo dele. E eu tava no colégio, eu juro por Deus, eu vi aquilo e falei, caralho, isso não é possível. No dia seguinte eu fui pra quadra, aí eu cheguei, parei na boca do garrafão e vi a distância que era e a altura. Eu falei, vai tomar no cu, o que é isso? De um cara que não tinha 2 metros de altura. Esse era o diferencial. E aí eu falei, porra, caralho, quero ver mais. Só que não tinha, não existia. Aí, eu acho que em 86 que começaram a passar alguns jogos, e ainda era VT, né, do campeonato anterior, e ainda só passavam as finais, e aí não tinha Chicago. Era só, porra, né, era numa época que só dava Lakers ou Boston. E aí, depois teve Detroit. Era um puta time, aquele time. 2 timaços. Larry Bird, Magic Johnson. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, isso aí. Só jogadoraço. O Magic Johnson acho que não já tava nessa época no Lakers? Tava no Orlando? Já tava. Já, né? Não, tava no Lakers. Ele no Lakers, assim, e no começo dos anos 80 era revezando. Era ou dava Boston ou dava Lakers. A briga pré-Jordan, tá? Porque Jordan acabou com a briga. Né? Mas a briga pré-Jordan eram Larry Bird e eles eram topo, né? Magic Johnson. Larry Bird, sabe, certo. O cara branco, o cara preto, apesar de que não tinha absolutamente nada, os dois eram amicíssimos. Os caras eram... Só que na quadra era guerra, né? Aliás, muita gente, já vi muita gente falando do Larry Bird, que ele sofria um preconceito por jogar o que ele jogava e ser branco. Homens brancos não sabem enterrar. É isso aí, tá certo? Então ele tinha um certo preconceito. Muita gente ainda acha que ele é muito subestimado até hoje. Jogava pra caralho. Se você perguntar pro Jordan, o Jordan falou um dos caras mais difíceis que eu já competi na minha vida. Foi o Larry Bird. E o Larry Bird, ele tem aquela cara de caipira americano, falou que ele era o rei do trash talk.
É isso aí, falava merda pra caralho. Meu, tem um jogo, se você que tá vendo a gente, procura no YouTube, porque tem isso. Tem um jogo que ele chega, eu não sei com quem que eles estavam jogando. Ele chega pro cara e começa a falar, olha, tá muito ruim esse jogo, vocês são horríveis, vocês não conseguem me marcar, eu só vou jogar com a mão esquerda. Ele só arremessou com o braço esquerdo no primeiro tempo inteirinho. Aí no segundo tempo ele arremessou com o braço esquerdo. Ele fez 38 pontos, ele acabou com o jogo, mas o cara era muito foda. Ele era muito competitivo. Era muito bom. Mas aí voltando a falar. E assim, então a gente não tinha muitos jogos do Chicago. Até porque o Chicago não passava do Detroit. Foi anos batendo... Foi um processo, né? Que Jordan Rules, né? Que era os caras batendo no Jordan até ele... Eu nunca pensei na vida que ele fosse virar amigo do Rodman, porque o que ele apanhava do Rodman, perto de todo mundo, aquele, tinha um pivô branco no Detroit, que até hoje é considerado o cara mais sujo da história. Ah, sim, Como ele chama? Enfim, ele ficou também muito famoso porque ele saiu na porrada com Charles Barkley, e foi um dos primeiros caras a usar aquela máscara de proteção. O Barkley quebrou o nariz dele. Era o Simeone. Era o Simeone da NBA. Bill Lambier, eu lembrei o nome dele. Mas enfim, tudo isso para falar que eu tinha aquela ânsia para ver, né, o Jordan. Aí, Marcão talvez lembre, o Fernando não devia ser nem nascido. Não, então era muito pequeno. Lembra do Canal Mais? Era um canal de UHF que eles transmitiam, eles começaram a fazer as primeiras transmissões da ESPN no Brasil. Isso aí. E era tudo em inglês. E aí sim, aí começaram a passar mais jogos. Depois a Bandeirantes começou a pegar a temporada e tal. E aí a gente começou a ver partidas do Jordan, que assim... Cara, quando o Jordan não tinha um time à altura, foi que ele tem os números mais absurdos da carreira dele. Eu não sei se foi em 86, que a média de ponto dele, na temporada regular, foi 37 pontos. Que é assim, nunca, ninguém na história teve 37, nem o Will Chamberlain, que chegou a fazer 100 pontos numa partida, tem essa média. Não, e aí tem toda essa história, né, do primeiro... 86 que ele marca 63 pontos contra o Boston, que aí Sim. o Larry Bird fala que era Deus disfarçado de Michael Jordan. Que tem Exatamente, que tem um lance que é um dos lances mais lindos, que ele pega, ele dá uma finta faltando um segundo, Isso. ele mete a bola assim, estourando, mas mesmo assim, perderam a série. Eles ganharam essa partida, ganharam acho que em Boston, mas o Boston depois ganhou acho de... não sei se foi 3-1 ou... Enfim, eles não conseguiram. Aí depois que o time foi se estruturando, e principalmente com a chegada do Phil Jackson, que o time foi... o Phil Jackson é o fio condutor do Chicago. Sem Phil Jackson não existiria o Chicago que a gente viu. Phil Jackson não... Os 10 dedos das mãos dele não cabem a quantidade de anéis que ele ganhou na NBA. O cara tem 11 anéis. E foi que inventou o losango flutuante. O cara é o Guardiola da NBA. E aí, assim, aí o Jordan começou a explodir, teve um time mais redondo, fizeram o primeiro tricampeonato e, cara, ele virou Deus, né? Assim, ele era uma coisa... E ainda assim, eu sei que talvez pessoas que nos ouçam não vão gostar. Gente, não tem como comparar o Jordan com o LeBron. Puta, alguém falando isso. Obrigado, meu Deus. Não tem, não obrigado. LeBron é foda, LeBron é um absurdo. O cara com 40 anos fazendo triple-double é uma coisa única, mas não dá. Pra mim já é não difícil sou só comparar eu o que tô LeBron falando com o isso. Kobe. Pra mim, comparar o LeBron com o Kobe, eu já acho muito. O Kobe ainda sabe, tá na Jordan. frente. LeBron é fantástico, tem uma carreira irretocável, mas não dá. Prateleiras diferentes. Porque o Jordan era uma coisa assim... Eu sou muito agradecido de ter visto algumas pessoas no esporte. Entre elas o Jordan. Exatamente, cara. A gente viu o Senna, a gente viu o Mike Tyson na melhor fase, a gente viu o Jordan, eu e você principalmente, o Fernando não, mas o Maradona, nós vimos o Maradona jogar, nossa, né? Nós vimos,
É um privilégio. É tipo um você privilégio. contar pros netos, sabe aquele cara, o Deus. Eu lembro que teve uma entrevista na Rolling Stones que perguntaram pra Madonna, a Madonna no auge da carreira, e perguntando assim, Madonna, se você pudesse, sei lá, nascer de novo, o que você queria ser? Ela falou, eu queria ser o Michael Jordan. O cara é, assim, ele mudou a NBA até como modelo de negócio. Cara, Até a porra da história da língua de fora é do caralho. Não, é tudo. A história é marketing. Ele revolucionou tudo. Ele movimentou 30 bilhões de dólares na década de 80, eu acho. Só naquele pedaço. Mas é só a gente pensar, cara, antes do Jordan, quem dominava os tênis de basquete na NBA era o All-Star. E você sabe que ele não queria Nike? É surreal. Ele não queria Nike. É a mãe dele que queria. Que convenceu. Ele queria Adidas, ele adorava Adidas. E aí a mãe dele falou, pô, a Nike muito esperta, falou, não, você vai receber royalty. E a mãe dele, genial, falou, vamos nessa, filho. Bem, Jordan 1 até hoje, né? Tênis, sei lá, provavelmente o mais... 40 anos, 30, 40 anos. E essa coisa também que o Fernando falou, que eu já era mais velho, né? Então eu era mais focado na coisa do esporte, mas também mudou moda, consumo. Tênis preto começou com o Chicago Bulls. Você via, tinha um ou outro assim, mas quando o Chicago entra, todo mundo com aquele uniforme e com tênis meia preta e tênis preto, puta que eu pariu. O Jordan era multado por causa do tênis, o Jordan. Isso aí. E aí a Nike falou, foda-se, porque assim, tinha que aparecer o Wimbledon, que você só pode ir de branco. A NBA tinha uma bosta de uma regra que você tinha um código de conduta, os tênis tinham que ser branco. E aí você pagava $5 mil de multa por partida. A Nike falou, foda-se. Vamos pagar $5 mil, não é nada. E, bem, aí você vê, né, a linha do Jordan, o jogador, o esportista mais rico do mundo, já está, sei lá, com 3 bi na conta. O cara é um fenômeno em todos os sentidos. Mas voltando ao basquete, puramente dentro da quadra. E ele havia vencido, né, a primeira trilogia, né, o Three-Peat. Aí, como o Fernando falou, teve toda essa questão do pai dele, ele ficou arrasado. Ele era muito ligado no pai, na família, mãe. E o pai dele sempre teve aquela coisa do beisebol, queria que um dos filhos jogasse beisebol. E o Jordan, quando era moleque, ele chegou a jogar, mas não deu certo. Ele praticou atletismo, porque o cara, sei lá, ele poderia ser qualquer coisa, né? Menos jogador de beisebol. Ah, sim. Nem de golfe. Nem de golfe, ele é foda. E o golfe ele ficou viciado porque o Bird jogava. Ele era tão competitivo que os caras falavam que o Bird jogava, ele falou, eu vou aprender a jogar, para jogar contra ele. Ele é doente, né? Tanto que eu acho que todo mundo viu, né? O The Last Dance. Conviver com ele não era uma coisa... Não era fácil. O cara era... Puta que pariu. Ele era... Mesmo a história do Scott Pippen, né? Do contrato, tudo isso, ele foi meio... Não, ele era escroto, né? Sacana. O Steve Kerr falou que... Ele falou, sério, eu vou morrer. O Jordan veio pra cima dele de porrada. Por causa de uma discussão que eles tiveram em treino. Porque ele exigia que todo mundo fosse louco que nem ele. E os caras falavam assim, ou você fica com ele, realmente você evolui, ou você desiste, vai embora. Tinha um dos caras que também era um puta jogador do Chicago Bulls, jogou na primeira trilogia, que era o Horace Grant, um dos primeiros jogadores da Oculus. Ele falou que foi embora porque não aguentava mais. Ele falou, cara, não dá. Em algum momento você tem que relaxar um pouco, e com o Jordan não existe isso. Se você treinou pra caralho, você tem que treinar mais. Nunca tem um limite. Você é aquela loucura. E que falam, né? Tipo, o Senna era insuportável. O Schumacher era insuportável. Esses caras muito geniais, Maradona. Esses caras muito geniais, eles não são normais. Sim. E aí teve toda essa questão, ele ficou fora, aí ele decidiu voltar e foi um puta evento, né? Nossa, Michael Jordan voltou. A única coisa que ele tinha feito fora jogar beisebol, acho que foi o filme, né?
O O Space filme ele Jam. gravou. Nessa temporada. Era junto. Nessa temporada. Tanto que os caras falam que a Warner, não, acho que é da Warner, né? Construiu uma É a Warner. quadra anexa ao estúdio que ele ficava, tipo, Pra ele treinar. filmava e ficava treinando. Né? E aí volta para esse. O time já estava basicamente montado na temporada anterior que ele tinha jogado com o Orlando. E tinha um cara do Orlando, que eu não me lembro o nome, que ficava provocando ele, falando, cara, do 23 eu tinha medo, 45. Assim, era muito foda. Tanto que teve um jogo, mesmo perdendo pro Orlando, que ele voltou a usar o 23 e meteu 38 pontos. Jogou pra caralho. Mas aí chegou a outra campeonato e, como vocês até já falaram, a grande diferença foi trazer o The Worm. Puta que pariu, o Dennis Rodman, cara, ele virou Ele era um outra carregador coisa. de piano, né, cara? Mas ele Nossa. era, cara, absurdo. E ele é louco Era absurdo. também, ele é completamente louco. É um dos caras que eu mais adoro, assim, até como figura, como personagem. O Marcão falou que gostava do Maradona, ele em alguns momentos me lembrava Maradona na porra louquice. Ele casar vestido de mulher, cara, é a coisa mais absurda que eu já vi. Não, Tem um filme. Casou em, sei lá, em uma semana, não foi umas Isso aí, Deu- uma semana depois saiu. E tem um filme com o Stallone ainda lá. Não é É com com o Stallone, é Stallone, com o Van Damme, com o Van Damme. Com o Van Damme. Van Damme. É que é o A Van Damme Colônia. e o outro cara lá, o que fez 9.000 Semanas de Amor. Que Michael ficou todo Rourke? deformado. Não, mas quem que gravou com o Mickey Stallone? Rourke. O Stallone tem um com que não foi Dennis Rodman? Não sei, eu acho que ele tem mais de uma participação em filmes. Posso assim, ver, até mas, porque ele é uma figuraça. mas esse que é o famoso é com o Van Damme. Que é um filme de ação, ele com aquele oclão, Isso. cabelo descolorido, com umas roupas colantes. E Van Damme, aquele anão do lado dele, era muito engraçado. Mas assim, ele que... Porque assim, o time já estava lá, o Kukoc já tinha chegado acho que há uns 2 anos, Sim. o Pippen estava lá, o Pippen já estava frustradésimo, né, coitado, Sim. porque ele tinha esperança de conseguir um anel mesmo na saída do Jordan. Eles tinham trazido o Ron Harper, que jogava pra caralho, aquele era o carregador de piano mesmo. Você viu os números dele, não eram nada absurdos, mas o cara tinha uma consistência, principalmente defensiva. O Steve Kerr estava jogando pra cacete. O Steve Kerr na linha dos 3 é um absurdo. E é um jogador inteligentíssimo, tanto que virou um puta técnico. O mais fraquinho daquele time era o pivô, que era um australiano, Luke Longley, que assim... Mas ele era regular. O resto, cara... O sexto homem, Tony Kukoc, como aquele cara jogava. Stallone é o... Aqui, ó. Stallone e Dennis Rodman. É o Demolition Man, chamou. Não, mas esse não. Esse daí é o Wesley Snipes. É Wesley Snipes, Marcão. Então, peraí. O Demolidor é com ele. É o Demolidor, é o Wesley Snipes, pô. Que é o Simon. Simon Isso. Phoenix. Isso. Eu adoro esse filme. Esse filme é muito das 3 conchas. Como é que você se limpa com as 3 Legal. conchas? É isso, cara. É verdade. Foi falha. O cabelo do Snipes me confundiu. Sei lá, uns 30 centímetros de altura. E o Snipes joga mais, basquete pra caralho. Você já viu ele assistiu? Não, nunca vi. Os brancos? Ele Uhum. joga nunca vi. para caralho. Mas então, e aí, porra, já tinha aquele... O time base já tava lá e aí faltava um cara reboteiro, defesa, e puta, encaixou como uma luva. Assim, eu lembro que pra época, claro, né, Jordan, todo mundo tinha expectativa que ele ia voltar a jogar o que jogava, outros nem tanto, assim, ficou com 1 ano e meio parado. O time ficou meio desacreditado por ter tomado o pau do Orlando. Mas, puta, o Phil Jackson é muito foda, cara. E assim, o Jordan é movido a desafios. Se você não acredita nele, é aí que o cara fica louco, doente. Sim, é. E o time logo de cara fez aquela campanha absurda, né, de 72-10. Isso. E aí a expectativa era assim, quem que consegue parar?
E mesmo na final, eu lembro que chegou a abrir 3-0 contra o Seattle, que tinha um timaço, o Seattle. Seattle tinha o Gary Payton. Não, hoje o filho dele joga. Era absurda, né, cara? Nossa, Sean Kemp é um dos caras que eu mais adorava ver jogar na vida. Sean Kemp era um cara absurdamente físico e provocava pra caralho. O Rodman falava que era um dos caras mais difíceis de marcar. Ele é um dos poucos jogadores que em playoff teve mais pontos do que o Jordan numa partida. O cara era foda. E tinha um alemão também, era o Detlef Schrempf, que o cara tinha uma mão, dava assistência, era um puta time. Gary Payton é outro que também era rei do trash talk. É. E o Chicago chegou a fazer 3-0 e o Seattle chegou a 3-2. Isso aí. Mas, e assim, o Seattle nesse ano eliminou o Utah, que seria adversário do Chicago nas outras 2 próximas temporadas. Então, o feito desse cara, é um prazer absurdo você assistir cada jogo. E nesse o Jordan fez assim, barba, cabelo e bigode, que ele foi MVP da temporada regular, do Jogo das Estrelas e das finais. Eu acho que ele foi... Só 5 vezes isso aconteceu. Uma com Kobe e o resto só ele. E ainda vem que as outras 4. Filho, pelo amor de Deus. Não, e assim, o jogo do LeBron é bem diferente do jogo do Jordan. O Jordan era cara, pra mim, assim, tá bem distante do LeBron, cara. Não que ninguém tá falando que o LeBron é ruim, pelo amor de Deus. Quando você elogia alguém, não significa que o outro é ruim. Mas só tô falando que não há comparação entre Jordan e LeBron. O Jordan era um negócio espetacular. Não, e assim, eu acho que o Jordan era foda, tipo isso, cara, a mecânica do jogo dele era um negócio, cara. O jeito que ele pulava pra trás, o jeito que ele pegava a bola, assim, era muito engraçado, cara. Isso é foda. Tem umas imagens que eles aproximam. Primeiro que a mão dele era uma chulapa desse tamanho. Ele amassa a bola. Não, Isso, se você pegar a bola de basquete, e o dedo dele faz isso. De tanta pressão que ele põe. Tem lances, aquelas coisas dele enganar, o cara dele pular no rebote e catar a bola com uma mão só. Na época, a Folha de São Paulo, ela fez uma reprodução em tamanho natural da mão do Jordan. A minha mão ficava assim. Não, mas tem umas lojas de basquete hoje que tem. Você vai ter um bagulho assim que você põe a mão, cara, um bagulho... absurdo. É a mesma coisa tinha também a Reebok patrocinava o O'Neal. Então você ia em lojas na época tinha os tênis, é o que fez muito sucesso. Lembra do Reebok Pump? Sim, aquele tinha uma bombinha. Eu tive um. Era você enchia, né, a bombinha, o tênis se ajustava no seu pé. E tinha um também do número 52 do O'Neal. Cara, que o O'Neal usava aquele que era meio, parecia uma zebra, né? Que era todo listrado. Tinha. Nossa, depois do Jordan, assim, cada grande atleta, uma marca patrocinava, você tinha Adidas, tinha a Fila. A Fila patrocinou muito tempo o Kobe. Sim. Mas ninguém conseguiu fazer o que o Jordan fez com uma... O Jordan tem uma marca de roupa dentro da Nike, que é separada da Nike. Sim. E que vende mais. Que vende mais que a Nike. Porque agora ele também patrocina time, sabe? Paris Saint-Germain. Isso. Então, cara, ele cara, é fantástico. E isso, assim, cara, assim, eu gravava, eu não perdia um jogo do Chicago, porque era muito legal assistir. Os outros jogos também, a NBA naquela época era foda. Eu ia falar isso, cara, era assim, era uma época que, pô, a gente falar os jogadores aqui é tipo assim, mano, todo time tinha cada time tinha 2 ou 3 que você falava, porra, cara, isso que eu falo mesmo. E outra coisa, era um esporte americano, que hoje não é mais. Hoje é um esporte mundial, né? Você tem os sérvios aí fazendo sucesso pra caralho dentro da NBA, você tem, já teve argentino fazendo sucesso. Hoje é outro jogo, né? Hoje, tipo assim, não dá pra você comparar um jogo
Tanto que é até difícil cara, a comparação das épocas. Eu ia falar assim, porque mesmo nessa época, porra, eu sou fãzaço do Shaquille O'Neal, por exemplo. Eu acho que dentro do garrafão não tinha ninguém igual ele, não tem. Não Mais existe dominante. até hoje. Dominante acho que não tem, assim, a gente comparar e tal. Acho o cara muito foda. E até hoje não tem. Tipo, hoje os caras são maiores, são mais fortes e tal, e os caras não conseguem jogar como ele jogava. Como o Jordan, né, Foi cara? muita mudança de regra, né? Antes você tinha muito mais contato. Antes você podia meter as duas mãos nas costas do cara. Você via que assim, o cara jogando o corpo pra trás e o outro dando. Você assistia, cara. É a mesma coisa que você assistir, sei lá, a Copa do Mundo de 74. Da correntinha pra baixo era bola. Você podia dar soco na cara, cuspir. Era outro esporte. E a NBA era muito mais difícil. E o Marcão falou, as Jordan Rules... É muito mais física, no sentido assim, você pega aqui hoje, tipo, os caras... hoje tem muito jogo de 3 pontos, hoje tem pouco jogo de garrafão. Porque você não pode mais... tá mais próximo do que sempre foi a FIBA. Exato. Então assim, cara, é muito mais protegido o jogador. Muito Por isso mais. você tem os placares absurdos. E é só bola de 3 pontos. Eu juro por Deus, eu preferia muito mais jogada de infiltração, enterrada. Você não tem tanto mais. Não, e mesmo o Jordan, que assim, era um cara que, puta, não enterrava pra caralho no jogo, mas, meu, ele invadia muito o garrafão, aí fazia aquele fade away dele, jogava o corpo pra trás. Cara, era absurdo. Você vê o jogo era legal, né? Como era. Hoje é meio tipo assim, você vê tipo assim, um quarto, você já fala, ah, cara... Não... Tem uma... É só bola de 3. Tem uma assistência do Larry Bird, que ele dá assistência caído no chão com o cara segurando no pescoço dele. Já viram esse lance? Já. É um lance famoso pra chuva. Pô, vai cagar. Hoje em dia não... E os clássicos, né? Assim, na primeira trilogia do Chicago, a final de conferência era muito mais difícil que a final do campeonato. Porque o New York tinha um timaço, cara. Era Patrick Ewing, John Starks, uns puta do... E assim, e tinha o Pat Riley. Que o Pat Riley... Ewing com aquele cabelo quadrado. Foi a primeira vez que eu vi o cabelo quadrado. O corte, quem inventou esse corte foi a Grace Jones. Isso. Virou uma coisa assim, todo mundo tinha o cabelo. Mas tinha o técnico, que depois ele foi pro Lakers, que era o Pat Riley, que o cara, os jogadores dele não podiam cumprimentar os outros. Ele era num nível de competição que ele falou assim, você não tem... Se o cara cair, quebrar o pescoço, você vai lá e pisa nele e foda-se. Era assim a pegada. Tinha um jogador do New York, que agora eu não vou lembrar, porque o cara foi companheiro do Jordan na época do college. Eles são muito amigos. E o cara falou, sério, o Jordan falando, eu entrei na quadra e me deu uma cotovelada na primeira bola. E não olhou pra minha cara. E ele falando isso, era uma entrega de um prêmio e o Pat Riley tava lá. Que ele falou, pô, eu gosto do Pat Riley, mas o que ele fez comigo, né, com os jogadores dele, era um nível de competição que, porra... E a mesma coisa com Detroit, que eram os Bad Boys, né? O Isaiah Thomas, que era um dos caras mais desprezíveis. Falam, né, que foi o Jordan, o Bird e o Magic Johnson que vetaram ele ir para a Olimpíada de Barcelona. Isaiah Thomas, né? Ninguém suportava, falou que ele passava do limite. Por falar nisso, tem uma curiosidade muito legal que também, se vocês procurarem, vocês acham fácil. Vocês se lembram da capa da Sports Illustrated, do Dream Team? Foi quando a primeira vez saiu, né? Que era o Jordan aqui no meio, né? Com o uniforme, o Bird e o Magic Johnson, né? Com a mão no ombro, aquela foto. Tem um vídeo do ensaio fotográfico. E é muito engraçado, porque o Jordan tá aqui parado sorrindo, aí estão os dois, aí o Bird põe a mão nele e o Magic Johnson fala, olha, cuidado, se você chegar muito perto já vão marcar falta. Meu. O Jordan olha puto pra ele, fala, vai você ficou um ano no Lakers quando ganhava tudo que não marcava uma andada sua. Meu, é muito foda. E os caras viraram puta amigos, apesar da rivalidade. Mas isso, esse campeonato era só show, a expectativa, né, que você fala, caralho, quando que o Chicago vai perder?
Que o recorde eu acho que era dos anos 70 do Lakers. E demorou. Já fazia era um tipo de recorde e fala, não, nunca mais vão conseguir. E aí eles batem o recorde. E aí, eu se não me engano, eu acho que na primeira fase de playoff foi contra o Orlando e eles enfiaram 3-0. Foi exatamente isso. Aí depois teve a segunda fase, que eu não lembro como foi também de 0. A expectativa era, eu acho que foi contra o Nova York e eu acho que eles já haviam perdido um jogo. E a expectativa era que deles varrerem, tá, mas o Seattle jogou pra caralho e criou alguma dificuldade. E tem uma piadinha também que é muito maldosa com o LeBron. Uma das poucas estatísticas que o LeBron ganha do Jordan em finais é de pontos na 7ª partida. Porque o Jordan nunca jogou. O Jordan nunca chegou numa 7ª partida. Eu acho isso muito foda, cara. Mas é um tipo de discussão boa, porque são dois caras, assim, pô, legal ver, mas o Jordan era outro tempo, outra coisa, outro basquete. Eu acho que era muito mais plástico. Agora você assiste jogo, às vezes o cara tá com o garrafão aberto, não infiltra. Ele vai pra debaixo do garrafão, pula pra trás pro cara meter de três. Mas olha, se a gente pegar mesmo o Jordan, quando ele vai pro Wizards lá, que já tem a mudança de... porque já tem a mudança 40 anos. Quando ele vai pro Wizards. Cara, ele marca, tipo assim, 50 pontos por partida, 40 pontos. Porque já os caras já mudam a regra. Ele igualou o recorde de rebote dele, né? Com 40 e poucos anos. Isso ele já tá com 38, sei lá quantos anos ele vai pro Wizard, 39, quase 40 já. Que ele joga acho que 2 temporadas, né? 3. Mas é isso, já tinha mudado a regra. São 2, Marcão? Não lembro se são 2 ou 3. 2. Né? Mas aí já tinha mudado a regra. Aí, cara, porra. Mas você vê assim, na carreira do Jordan, ele era absurdamente adaptável, né? Você vê no começo o jogo dele, aí, porra, ele voava, né? Aí chegava com Detroit e os caras arrebentavam. Aí ele falou, vou ter que ficar mais forte. Aí, puta, de uma temporada para outra ele voltou com, sei lá, 15 quilos a mais de músculo. Aí você vê que quando vai chegando mais pra frente que, porra, a idade chega pra todo mundo, né? Ele diminui a intensidade, aquelas coisas, e ele começa a meter bola de longe. E o arremesso dele é engraçado, porque você vê os caras metendo bola de longe, faz aquela puta parábola. Ele tem tanta impulsão que a bola dá a impressão que vai mais reta. Vai reta, sim. Ele vai assim, fora... E outra, então, mas eu li a gente que nem falou aqui ainda. lendo... Ele é um tremendo jogador de defesa. Sim. Você ser marcado pelo Jordan é muito foda. Exatamente. Não, e eu tava lendo até o que você tava falando, que tem o que eles chamam de fade away, né? Que ele pula pra trás. O saltinho pra trás, aí que, ninguém tipo assim, alcança. tem um monte de, tipo, tese de mestrado nos Estados Unidos e o caralho dos caras estudando, tipo, essa porra, tipo, até hoje, assim, que os caras estudam, porque é um bagulho que é meio assim... E um estudo desse sobre essa enterrada que ele deu. Outra coisa. Outra coisa é que ele no Wizards, ele dobra a assistência de fora do garrafão. Sim. Ele mais que dobra, ele só dá. É foda. É isso aí. É absolutamente foda. Falam que assim, é o exemplo do ápice da potência humana. Os caras calcularam, em joules, quanto a força, a explosão para, tipo, sei lá, tirar um cara de 100 quilos e 1,98 m para chegar com a cabeça na altura do aro e se manter na mesma altura o tempo todo. É uma coisa absurda. Eu acho que nós temos uma linha de humanos que são quase super-heróis. Ele é uma coisa... O Jordan é um desses, o Pelé para mim é um desses, né? O corredor, o jamaicano, esqueci o nome dele agora, o Usain Bolt é um desses também, tá certo? Esses caras são... Não é que os caras são acima da média. Os caras estão... Outro nível. Outra prateleira. O Phelps, né? Phelps. Esses caras são... É outra esfera, cara. É outro planeta. E a gente deu sorte. Nós, tirando o Pelé, a gente viu... No que a gente falou aí, pelo menos 3, né? Mas eu acho que assim, até no filme lá
no filme do Jordan lá, tem um pouco isso, assim. Que é meio cara, tipo, que é isso eu acho que o Vander falou, não sei o Marcão. O Vander. Isso é um cara que não queria só, tipo assim, vencer. Não é só vencer. O cara, ele quer, tipo assim, destruir o negócio. É meio isso, cara. Então, assim, o cara... Quando ele tem esse lance, o cara, ele, meu, ele é... É aquela coisa que a gente sabe. Por exemplo, vamos falar de Fórmula 1. A gente sabe que o Rubinho teve aquela ultrapassagem lá do Schumacher tal, que estava em contrato, ele nega que estava em contrato, muitos dizem que estava em contrato. Cara, se fosse o Senna, mesmo Piquet, não vou nem... Mesmo Piquet. Toca o carro em cima. Piquet. Se vem uma ordem, pode estar em contrato, pode estar na puta que pariu, que o cara não deixava. Mas é isso, porque o cara quer vencer. Não, eu concordo, é que eu acho que assim, eu concordo com vocês, não é isso. Mas assim, é que eu acho que é foda porque eu acho que é muito difícil porque a gente tem que é o que vocês falaram, pô, a gente talvez teve o privilégio de ver esses caras correrem, jogarem, seja lá o que for. Hoje, tipo assim, é muito diferente os esportes no geral, né? Entendeu? Tipo assim, o cara... Não é uma defesa do Rubinho nem nada disso, mas eu digo assim, talvez, como era a Fórmula 1 quando o Senna corria e quando o Rubinho corria, pra mim era diferente nesse momento. Talvez se o cara metesse o carro em cima do outro, o cara não ia mais correr, sabe assim? Como hoje na NBA. Hoje na NBA não tem mais espaço pra ter um cara como o Rodman. Eu acho, entendeu? Que é o cara eu acho que você não... Eu acho que você não desperdiça assim, talentos. Não, se o cara se bancar... O Rodman ia ser o Rodman. Não, é isso que eu ia falar. Meu ponto é esse, entendeu? Tipo assim, eu acho que o cara, esses caras, em qualquer momento da história, o cara ia ser genial. Como o Pelé hoje, não dá pra gente falar, não, mas o jogo é outro, mas ele é o Pelé. Esse é o tipo de discurso que me irrita profundamente, sabe? Você é um romântico. Naquela época, o Pelé tinha tempo para pensar, não sei o que lá. Cara, se o Pelé pusesse agora, com toda a tecnologia que tem de preparação, o Pelé, é a mesma coisa do Jordan. O físico do Pelé, tudo bem, ele tinha muita habilidade. Mas e a impulsão daquele cara? Você vê umas fotos dele saindo do chão, ele com 1,70 m e pouco. O gol da Copa de 70 de cabeça, que é aquele cruzamento do Rivelino, alguém falou, pô, puta cruzamento do Rivelino, falou cruzamento foi uma merda, foi alto, o cara subiu pra caralho. Subia, não parava mais sair do chão. Mas eu ia falar isso, então assim, eu acho que o foda é isso, como muda. Aí a gente considera isso, falar, mas o cara não sei, eu acho que seria uma outra versão, né? Porque tipo isso, muda a regra, muda um monte de coisa. Mas não tem como a gente tirar e falar que o cara no caso do Jordan jogaria, especificamente, pô, não tem como, cara. Essa mudança de regra que a NBA teve, nossa, mas ia beneficiar muito ele. Pensa só o Jordan que fazia aquilo com os caras podendo dar soco na cara. Pense ele sem isso. Ele não pode, ele pode saltar. Se o cara faz isso, nele é falta. Puta que eu pariu, ele ia fazer 80 pontos. Então, mas esse é o meu ponto, exatamente. E essa questão da postura também. Tem o Allen Iverson, que puta merda, cara. Era um que jogava. Era um dos jogadores que eu mais gostava, porque a habilidade que aquele. Ele é um dos poucos caras que deu um crossover no Jordan, que quase quebrou a espinha do Jordan. Aí o Jordan falou, ali ele ganhou meu respeito. E ele jogava pra caralho. E assim, também aquela pergunta, Allen Iverson, quem é melhor? Quem que é o GOAT? Ele falou, gente, caralho, assim, tem uma diferença simples. Eu não vou falar de estatística, não vou falar de nada. Tem uma percepção que eu tenho de comportamento, do jeito do cara ser. O LeBron é um cara bonzinho. Ele falando, o LeBron é um cara legal, ele vai lá, ele joga, se ganhar, bem, se não ganhar, putz, que pena, não deu certo. O Jordan é simples, ele entra em quadra, é como se, sei lá, você deu um corte e caiu sangue na água. Ele é assim, ele vai para trucidar, ele vai para cima, e ele não vai fazer menos do que isso.
ele não, o cara, ele é obstinado, nunca tá bom, ele nunca tá feliz. Sim. E ele quer, e outra coisa que também falam, né, que assim, o Jordan não muda de time, né? Ah, sim. O Jordan nunca trocou de time pra... e ele recebeu umas propostas absurdas. Por dinheiro. E assim, às vezes não é nem tanto por dinheiro. O LeBron, ele vai pro time pra juntar uns caras pra ajudar ele a ser campeão. Não, eu ia falar que na verdade é outra questão, né? Não é o cara mudar por causa de dinheiro, acho que nem é isso também do LeBron. Não, é pra fazer o cara super que ele time. fala assim, exatamente. O cara fala, não, O aqui Jordan eu vou não. ser campeão, né? Agora o cara pegar o time ali e falar, não, vamos ser campeão a gente aqui, ó, isso que é o foda, né, cara? Kobe. Exatamente. Sai o O'Neal, ele vai e insiste, eu vou ser campeão mesmo sem o O'Neal. E foi. Uma das coisas que, assim, juro por Deus, abri a boca a chorar quando o Kobe morreu, o discurso do Jordan na cerimônia dele. Foi aquela. Bem, a morte do Kobe foi absurdamente traumática, né? O cara acabaram de ganhar um Oscar, aquele especial lá em animação que ele fez é lindo. E teve acidente de helicóptero com os filhos e tal, e aí eles fizeram, todos os jogadores, todo o NBA foi uma cerimônia linda, e o Jordan, a declaração, ele falando como assim, foi como se tivesse morrido um parente, como se tivesse morrido o que ele chamava o Kobe de Little Brother. É uma coisa muito emocionante mesmo. Porque assim, os dois tinham a mesma filosofia, né, a mesma mentalidade. Eu acho que também foi uma morte muito traumática, assim como a Chapecoense, é uma coisa... Sempre é traumático, uma coisa assim abrupta, né? Porra, morrer de acidente é foda. Gente, entendeu? Então é uma coisa extremamente traumática e triste, né? E ser quem era, né? O Kobe era um cara conhecido por ser um cara bacana pra caralho, né? Sim. Ele tinha esse lado dele de ser um cara extremamente humano, tudo isso que então ele foi foda mesmo. A morte do Kobe foi um negócio muito triste. E assim, eu vi ao vivo. Kobe eu vi ao vivo. Eu fui assistir Orlando Magic e Lakers. Putz. Lá em Orlando. Eu vi o Kobe ao vivo. Deram um cacete no Orlando Magic que não deu nem pro cheiro. Orlando Magic mal pra cacete, né? Aquela fase péssima do Orlando Magic. Mas o Kobe tem uns vídeos mostrando o jeito dele jogar, comparando com o Jordan. Cara, você fala, é a mesma coisa. O mesmo, sabe, tipo, o fadeaway ele fazia igual. Aquilo de infiltrar e dar aquela virada no corpo para fazer bandeja, passar por debaixo da cesta. Eles tinham um estilo muito parecido. E o fato é que o primeiro ídolo do Kobe foi o Oscar. Porque o Kobe nasceu na Itália. Acho que, não sei se o pai trabalhava, era militar. E o Oscar jogava na Itália, era o cestinha, e ele adorava ver o Oscar jogar. Tanto que quando ele encontra o Oscar ficou meio assim, tá lá o Kobe, e o Kobe chama ele. Foi bem bacana. Bem legal essa história também. E outra questão, né, que a gente tá falando, né, do absurdo que é o Jordan, até como empresário, né, que o filho da puta comprou o Charlotte. Acho que foi por 150 milhões ou 300 milhões, enfim. E alguns anos depois vendeu por 1,3 bi. Cara, ele é foda em tudo. Ele é um cara diferente. O Jordan é um cara diferente. O cara é foda pra caralho. Foda pra caralho. E a merda do Chicago Bulls depois dele acabou. Não, acabou. Não tem mais não consegue mais fazer o time. Faz parte, ciclo. Graças àquele puto daquele Jerry Krause, que era o
o manager do... O manager da... Puta, que todo mundo odiava aquele cara. O Pippen tentou socar ele dentro do avião. Mas a NBA sempre foi muito cíclica, né? Muito cíclica. Você tem fases e fases, né? Não, mas é que é Quer dizer, eu lembro bem década de 90, o Golden State. Se eu ouvia falar do Golden State, você fala, puta bosta de time. O Golden State tinha um cara, só que eu acho que era o Mark Price, que ele jogava bem, mas o time não... O time era uma bosta. De repente, aqui nos anos 2010 e pra frente, os caras ganharam pra caralho. Então, é cíclico, a coisa é muito cíclica. É isso aí, senhores. Fernandinho, tem pergunta do Fernandinho ou não tem pergunta do Fernandinho? Tem, acho que o Vander caiu de novo, deixa eu ver aqui. Caiu de novo, Vander? Foi ele que mandou mensagem? Foi. Não, que ele tá vendo a gente e não, acho que a gente não tá vendo. Você não está na minha tela. Não, eu até vi. Se você está... ele aqui, mas A mim ele sumiu. Ele está perguntando se ele está... Não sei, quer tentar. Aí, voltou. Ah, voltou? Aqui voltou. Aqui tô te vendo agora. Agora acho que tá. Wander tá meu... louco. Agora foi. Eu tô ouvindo vocês. Tá bom, então vamos lá. Vamos tocar. E aí, Será que é Fer? minha conexão mesmo? Ah, com certeza. Deve tá. Bora lá? E aí, Fernandinho, temos pergunta do Fernandinho hoje? Cara, acho que assim, uma pergunta simples. Quem é o melhor jogador de todos os Não. Ah, essa é assim. Não é isso. Não, vocês acham que é hoje, lógico, considerando tudo que a gente falou e tal, a gente super entende, mas tem algum jogador hoje, não comparando com o Jordan, não é isso? Mas assim, que talvez tenha a mesma aura, do Jordan, vocês acham, assim, no sentido de um cara ali que você fala, porra, esse cara joga pra caralho, esse cara é bom. Quem que seria o Jordan hoje aí da NBA? Na NBA eu acho que não tem ninguém. Eu acho que talvez em outro esporte. Nem outro esporte, hein? Olha, precisa parar pra pensar. Essa é pra parar pra pensar, assim. Mas você tem um cara assim tão elevado? É essa a pergunta? Não, acho que não é elevado, mas acho que assim, porque eu acho que tirando o lance do Jordan ser o Jordan, entendeu? Mas assim, o cara que quer vencer... Aquela mentalidade, aquela tipo assim, gana. Vocês veem alguém assim que tá, você fala, porra, esse cara aqui é um cara foda, entendeu? Tipo... Ah, não A única sei, pessoa cara. que eu vejo assim... Messi. Messi talvez, mas já parou, já praticamente Mas parou. o Messi... Eu não sei se o Messi é o obstinado. Ah, O eu ia Messi é falar, aquilo. Eu acho que é aquele menino espanhol lá do tênis. Também, verdade. O sucessor do Nadal lá, eu esqueci o nome dele. o Alcaraz? Caralho. O caralho. Meu, ele é foda. Ele é É. impressionante. Aquele é sangue no olho. Ele não tem bola perdida, não tem nada. O cara é um trator, assim, uma usina. Ele não para. Eu não consigo pensar em outro. Eu acho que ele é daqueles caras, assim, ele nunca acha que tá bom, deve treinar pra caralho. Não sei. Pergunta difícil essa, Fernandinho. De verdade. Não, também não sei se o Alcaraz vai chegar. Não sei. Não sei. Os números dele são melhores do que de foda, né? todos, com a idade dele. pra mim, É que a a gente única esquece que ele tem 20 e poucos anos. Não, eu ia falar, não, e pra mim assim, o único defeito do Alcaraz é que tem o Sinner, né? É. Que não deixa ler. Mas Não tô é que comparando, bom, né? mas Ainda é. bem que ele tem o Federer dele também, Sim. porque senão ia ficar chato. Senão... Tomara que o João chegue, mas não Ah, sei. então joga pra caralho, velho. O Fonseca.
Teve Fonseca e Alcaraz, né? No duplas, né? Mas Ontem. foi tipo exibição. Teve uma. Foi só exibição. Foi Em 2-1. Miami. Teve agora no Rio Open, ele jogou. Ele ganhou a dupla. Perdeu o simples, mas ganhou a dupla. O Sinner é um puta jogador também, absurdo, mas eu acho que aquela gana, aquela coisa de se olhar, sabe, tipo, um ódio. Não sei, viu? Porque o Alcaraz tem. Então, mas acho que o Sinner dá uma enganada, viu, cara? Porque assim, mano, eu já vi uns jogos dele assim. O Sinner é um italiano de Araque, né? Yannick é o nome então, dele. Mas é porque ele é ruivo, italiano lá daquela. E não é escandaloso. Então, mas é porque ele é daquelas regiões que foram. Como fala, incorporadas pela Itália lá, né? Tipo já quase da Suíça, lá Alemanha, aquelas regiões. Né? Mas ele. Godos cara, e visigodos e ostrogodos. Tipo isso. Ele é um cara foda. Asterix. Não, ele é foda, puta, ele é muito. Mas você vê, o Federer, vocês tocaram num assunto bom, porque o Federer é um cara de paz, né? Ele não O Federer é habilidade pura. Exatamente. O Federer é impressionante. O Federer, assim. Cara, tem uns lances dele que você fala que é impossível. Não é possível que o cara faz isso. Ele faz o Federer não é esse cara de raiva, de entrar com raiva, de sangue nos olhos. Ele é técnico, extremamente técnico. Né? Nadal já era um jogador que dependia muito do físico dele. Dependia Nadal do é físico. Um cavalo e também aquela coisa. O Nadal mais sanguíneo. O Nadal mais sanguíneo. O Agassi era sanguíneo demais. Né? O Agassi estava aqui, né, no Rio. Tá sempre aqui, né? Eu adorava o Agassi. Perdão. Mas tomava tomava uns cacete do Sampras. Também ele era. Assim, o Sampras era mais bom moço e o Agassi era chegado. Mesma coisa. Sem vergonha. Voltando ao basquete, o melhor jogador do. O time que fez a final com o Jordan, tá falando, o Sean Kemp. Se não fosse o problema que ele tinha com alcoolismo e droga, ele podia ter ido muito mais longe, porque ele é foda, cara. Como eu gostava de jogar. Era muito. Tanto que eu lembro de uma vez era tipo um quiz falando qual jogador com o maior número de enterradas na temporada não sei o que lá. Todo mundo falou o Neil, e não era. Era o Sean Kemp. Ele era uma explosão, e ele era aquele jogador que ele não simplesmente enterrava, ele gostava de humilhar. Ele caía em cima do cara e ficava assim pra ele, ficava olhando de cima pra baixo, ele era muito foda. Devia ser, se aguentar jogar com um cara desse, devia ser muito foda. É isso aí. Bom, senhores, mais alguma coisa a ser colocada nesse episódio? Fernandinho, Vander, falem agora ou calem-se para sempre, por favor. A única questão é, assim, falar do Chicago dessa época e ver agora dá uma depressão desgraçada. Cara, o único cara que eu vejo, assim, que eu falo ainda, porra, eu acho o cara da hora é o Jokic lá. O resto, puta, cara. O Jokic, mas o Jokic, sério, o Jokic eu acho ele sensacional. Você já viu os vídeos dele quando ele tá de férias? Sim. Os caras se arrebentando de musculação, não sei o que lá, ele tá bebendo, andando de cavalo. Ele é muito. Aqueles irmãos dele que parecem da máfia russa. Puta de um cara de bandido, ele é muito louco. Ele é muito doido, ele é figuraça, eu acho ele genial. E o que ele faz é. Joga demais. Ele joga muito. Joga demais. Eu acho assim, foda, velho. Ele é impressionante. Esse ano, até onde eu estava acompanhando, as médias dele é um triple-double. Ele tem 2 dígitos em assistência, em rebote e em ponto. Isso é um absurdo. Sim. Ele é muito foda. É muito acima da média também. É que o Doncic lá, acho que o Doncic também tá jogando pra caralho, né, no Lakers. Os caras cortaram a cerveja dele. Sim. Voltou mais fininho. Nossa, tem uma coisa constrangedora, que ele tá lá que ele é muito chegado numa cerveja. E ele tá num final de jogo, quando ele foi, né?
teve aquela troca lá do Dallas que ninguém entendeu, nem ele. Não, isso é dívida. E os caras, todo mundo pegando uma cervejinha. Não, isso aí pra mim é dívida de jogo. Os caras perderam. Total. Com certeza. O que você vai explicar? Você pega o melhor jogador, o cara que tem com umas médias mais absurdas. Vai. Vai lá, troca aí no. Porra, não existe, né, cara? Mas tem uma cena no vestiário, ele tomando a cerveja, chega um dos dirigentes e toma da mão dele. Eu já vi essa cena. Meu, constrangedor, ele com uma cara de bunda, assim. Mas no outro ano voltou mais fininho e tá jogando pra caralho. Bom, dito isso posto, mais alguma coisa? Não, só isso. Então tá bom. Bonito. Então, ótimo, terminamos aqui mais um episódio do The Tops Podcast, o seu podcast de cultura pop. E não se esqueçam, antes de nos despedir, não se esqueçam de nos curtirem nas nossas mídias sociais, nos acompanharem, nos sigam, deixe o seu joinha, deixe seu like, faça seus comentários, falem mal, falem bem, e é isso, tá ok? Muito obrigado para quem ficou até aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio de The Tops Podcast. Valeu, galera. Valeu.